Hoje vamos falar sobre a virtude do entendimento. Orson Peter Carrara, da cidade de Matão, São Paulo, é nosso convidado. No Momento Espírita, veremos a mensagem Sou Eu. Nos dias atuais, quando nos deparamos com a impaciência, a intolerância, o desentendimento, lembramos Albert Einstein quando disse que a paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento. Buscamos sempre trazer assuntos que venham ao encontro da nossa realidade, da nossa vivência. Por isso, hoje vamos falar sobre a virtude do entendimento, depois do Momento Espírita. Na gloriosa manhã daquele domingo, mulheres piedosas que haviam observado que o corpo de Jesus, retirado às pressas da cruz antes que se iniciasse o sábado judaico, não fora convenientemente preparado para o sepultamento, foram ao túmulo. Desconheciam elas que fora montada guarda ostensiva a pedido dos sacerdotes do templo e a mando de Pilatos. E nem cogitavam como haveriam de remover a grande pedra que fechava a sepultura. Simplesmente dispuseram-se à tarefa e iniciaram a caminhada. No trajeto, Joana de Cusa, Salomé, mãe dos apóstolos Tiago e João, detiveram-se na cidade para adquirir aromas e faixas de linho a fim de oferecer ao corpo do Mestre as dignas homenagens. Maria Madalena foi à frente. Antes de vender seu palacete e dispensar seus servos, inclusive os perfumistas que tinha a seu serviço, separara essências preciosas que com ela levara para a nova vida. Agora as trazia para o conveniente preparo do corpo do Mestre tão amado. Eram ungüentos e perfumes, conforme exigia o costume. Ao chegar ao local do sepultamento, ela observa a pedra removida, o sepulcro vazio. Sai a chorar, tentando entender o que poderia ter ocorrido. Alguém removera o corpo? Alguém o furtara? Para quê? E onde fora depositado? Vendo um homem de costas, imaginando ser o jardineiro, que cuidava das rosas silvestres e do local, o interroga: para onde levaram o corpo do meu senhor? Ele se volta, todo em luz, tangível e vivo. É ele, é Jesus. Ela se lança ao seu encontro de braços abertos. Deseja abraçá-lo e afogar naquele seio bendito a tristeza das últimas horas e a imensa saudade que lhe oprime o coração. Ele a detém. Não me toques, ainda não fui para meu pai. Radiante de felicidade, ela retorna à cidade para dar a notícia da ressurreição gloriosa. Jesus vive, eu o vi. À exceção de Maria, mãe de Jesus, presente entre os discípulos no cenáculo, os demais se mantêm incrédulos. Pedro e João se dirigem ao túmulo a fim de constatarem da veracidade da notícia. Haveriam de vê-lo e com ele conversar os discípulos a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém. E nos dias que se seguiram, os seus lhe receberam a visita, entre a surpresa e a admiração. Ele retornara do país da morte, vencendo a megera tão temida. Morto, sepultado, ressurgido. E sua identificação, qual o fizera no poço de Jacó para a mulher samaritana, se repetiria em muitas ocasiões. Sou eu, Jesus de Nazaré, que foi erguido no madeiro da infâmia. Sou eu, o Cristo, que representa a resposta do Pai aos filhos sofridos do planeta. Sou eu, aquele que transformou a cruz do martírio em um hífen de luz, ligando o céu das benesses espirituais à terra sofrida dos homens. Sou eu, conforme expressara tantas vezes em seu messianato. Sou eu o caminho que leva ao Pai. Sou eu a verdade que liberta,
e a vida autêntica, a luz do mundo. Eu sou o Rei da vida, que venceu a morte. Eu sou o Senhor dos Espíritos. Ouvi-me. Sou eu. A mensagem Sou Eu se encontra no CD Momento Espírita, número 28. Orson Peter Carrara, escritor e palestrante espírita da cidade de Matão, São Paulo, está conosco e vai nos falar sobre a virtude do entendimento. Olá, Orson, estamos muito felizes em ter você novamente conosco na cidade, no programa. Nós temos acompanhado o seu trabalho e você tem feito palestras sobre o tema o entendimento. Por que desse tema? O que significa o entendimento? Ivone, saudando os nossos queridos telespectadores com a alegria de estar aqui, o entendimento é uma grande virtude. É uma virtude um tanto esquecida. Ela consiste, essa virtude, em nos colocar no lugar do outro, para entender a postura do outro, a posição do outro, a decisão do outro, a escolha do nosso semelhante. Esta é a finalidade de abordar esse tema. E de onde surgiu esse interesse, a ideia de tratar sobre esse tema? Porque normalmente quando se escolhe um tema há um porquê, né, Orson? É uma razão muito interessante que sugeriu desenvolvermos esse tema, que tem tocado, o foco principal são os relacionamentos humanos. E esse assunto surgiu, Ivone, após assistirmos um filme produzido na Índia em 2007. Não foi produzido por Hollywood. É um filme produzido na Índia que conta a história de um menino com dislexia, com dificuldades de aprendizado. E os pais, o pai principalmente, atacava o filho dizendo que ele dava desculpa para não estudar, que ele era irresponsável, que ele era preguiçoso, que era teimoso. E na escola, o menino, por sua vez, enfrentava as dificuldades da incompreensão dos professores e das brincadeiras dos colegas de classe que riam dele. O menino teve um surto de agressividade, houve uma briga entre ele e um colega, inclusive entre os dois vizinhos, os pais dele com o vizinho, e aí o pai tomou uma decisão, interná-lo numa escola, num colégio interno. E nesse colégio interno, a situação se agravou mais ainda, piorou, porque os novos professores igualmente não o compreendiam a dificuldade que ele tinha em reconhecer as letras e, por sua vez, ler as palavras. Mas eis que surge um novo professor. E esse professor, que veio substituir o seu colega, interessou-se pelo problema do garoto. Descobriu que ele tinha dislexia e mostrou aos pais que era um problema de dificuldade mesmo. Mas, ao mesmo tempo, na conversa com os pais, descobre que o garoto era um gênio precoce, aos 8 anos de idade, em desenho e pintura. E, por força disso, o professor buscou o diretor da escola na tentativa de ajudar o garoto. O diretor resistiu, os colegas não aderiram e ele sozinho assumiu cuidar do garoto para ensiná-lo a escrever, a reconhecer as letras e aprender a ler e escrever. E o filme tem um final comovente. Ele mexe com a emoção e principalmente foca nos relacionamentos. De assistir esse filme, surgiu a palestra. E esta palestra está tendo uma repercussão muito grande e tem me dado experiências gratificantes. Então, surgiu disso, porque o professor entendeu o problema do garoto, se interessou por ele e ajudou. E é comum se ouvir, né, dizer que entre a teoria e a prática vai uma grande distância. Por isso que nós te perguntamos, e como colocar isso em prática? Pois é, Ivone. Nós normalmente somos bastante teóricos, né? Nós somos excessivamente teóricos, conhecemos as leis de Deus, lemos lá na codificação os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos com o Livro dos Espíritos, citamos perguntas, citamos textos. E este filme convida a colocação em prática exatamente dessa virtude. É interessante porque o filme não foca assunto religioso, não fala em fé em nenhum momento. No entanto, o professor acredita na potencialidade do aluno. O professor investe na realidade de ensinar e recuperar, resgatar a autoestima
principalmente para que o garoto se torne reconhecido pelo seu talento, para que o garoto se torne respeitado na sua genialidade. E isto provoca uma reflexão de profundidade, porque ali, Ivone, é apenas um episódio de um garoto que encontra no professor o seu benfeitor. Mas aquilo é apenas um exemplo, é uma metáfora, uma comparação, porque aquela situação pode ser empregada em qualquer relacionamento humano. E nós, quando assistimos o filme, e isso tem sido a grande tônica da palestra, porque as pessoas que assistem a palestra se comovem com a situação. E aquela situação pode ser aplicada em qualquer relacionamento humano, entre pai e filho. No nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, uns com os outros. Porque o entendimento é exatamente nos colocarmos no lugar da outra pessoa para entender por que a pessoa age ou reage daquela forma. Porque por trás de uma ação, de uma reação, de um comportamento, de uma decisão, de uma escolha, há todo um histórico, né? Da bagagem do próprio espírito e das próprias experiências na atual existência também. E essas bagagens morais, intelectuais, bagagens de experiências, estão com todos nós. E nós tivemos uma experiência muito interessante fazendo essa palestra, de uma senhora na faixa etária com mais de 70 anos, que se aproximou ao final da palestra, quis conversar conosco, pediu alguns minutos e contou a sua história brevemente, foi muito breve, dizendo que ela repetiu 6 anos o primeiro ano. E não aprendeu a ler e escrever porque a professora colocava ela de castigo na frente lá da classe, na lousa, para que os demais colegas insultassem-na sobre a dificuldade que ela tinha. Ela saiu da escola, fugiu da escola, não quis mais voltar, traumatizou a frequência na escola e ficou analfabeta. Você veja os prejuízos que nós podemos causar em pessoas, também aí usando como comparação, com a nossa agressividade, com a nossa falta de compreensão, de entender que o outro tem uma razão para agir ou reagir daquela forma. Então isso nos leva diretamente ao Evangelho, porque há um diálogo entre o professor e o pai muito orgulhoso, dizendo que o menino era vagabundo, que era teimoso, que o professor diz para o pai a importância de nos importarmos uns com os outros. E esse se importar uns com os outros é exatamente perceber que a nossa preocupação, o nosso estender de mãos, porque qualquer um de nós pode ser um protagonista de situações assim, pode significar o levantar dessa pessoa, pode significar uma reação positiva, pode ser uma recuperação, a superação de um drama que a pessoa viva. Então, este é o detalhe. E a colocação em prática, sem dúvida, vem dessa decisão de olharmos uns aos outros com compreensão da dificuldade que o outro está sentindo. E tudo isso vem ao encontro do ensinamento de Jesus, fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Pois é, por isso, Ivone, o filme chamou tanta atenção e nós transformamos em palestra. Parece que o pedido de Jesus, amai-vos uns aos outros, inclui-se, conecta-se perfeitamente com este caso, que é um exemplo que pode ser transportado, adequado, comparado com qualquer outro exemplo do comportamento. Né? Uhum. Porque, veja, Ivone, que as dificuldades do relacionamento humano estão na impaciência que temos uns com os outros, na intolerância que ainda nos dedicamos diante dos tropeços, do ritmo do outro. E, convenhamos, todos nós temos essas dificuldades de aceitar o ritmo, de compreender o outro. Então, é uma coisa fantástica pensar nisso, de que nós podemos ser protagonistas para a felicidade de alguém. Certo. E onde a gente poderia encontrar esse filme? Ele está disponível? Pois é, Ivone. Como é? Pelo nosso diálogo aqui, os telespectadores que estão nos assistindo... Com certeza estão querendo saber, não é? Já deve estar perguntando, mas que filme é Que esse? filme é esse? É interessante, Ivone, porque esse filme ele é desconhecido realmente. Ou melhor, é pouco conhecido. Pouco conhecido. Ele é utilizado normalmente em eventos pedagógicos. Normalmente os professores conhecem. Ele se chama Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Esse filme está totalmente disponível no YouTube. Ele tem 2 horas e 42 minutos de duração. É um filme longo, é um longa-metragem, mas está esquecido na internet. Está disponível lá. E eu quero sugerir aqui que os nossos telespectadores não deixem de ver o filme junto com a família, porque todos nós vamos nos enquadrando, todos nós vamos nos situando na história, nas dificuldades que nós passamos, em qualquer idade,
em qualquer relacionamento, e principalmente nas dificuldades atuais, na vergonha que talvez tenhamos, nos traumas que carregamos. O filme abre uma reflexão imensa do ponto de vista psicológico e emocional. E pode ser encontrado no YouTube. Uhum. E o que mais chama a atenção no filme e na palestra que você realiza sobre o tema? O que mais chama a atenção no filme, porque nós utilizamos trechos do filme na palestra. Não é o filme todo, porque ele é muito longo. A palestra está editada com pequeninos trechos de alguns minutos, intercalados por comentários que vamos acrescentando. Então a pessoa ela vê trechos do filme, mas ela é convidada a ver o filme na íntegra. E o que chama atenção em toda a exibição, em toda a palestra, é a emoção que toca o público, porque a conclusão do filme é extremamente comovente. Não há quem não chore. Eu já fiz essa palestra mais de 80 vezes, Ivone, pelo Brasil afora, e me comovo até hoje com a cena final, que demonstra o reconhecimento de alguém que foi beneficiado pelo seu benfeitor. E esse menino, eu não vou contar o filme, Sim. o final, para não estragar o prazer do telespectador que aqui está nos assistindo, para que ele se sinta motivado de ver esse espetáculo da produção cinematográfica que não teve nenhuma divulgação da mídia, Ivone. Isso é incrível. Impressionante. Mas a grande tônica é a emoção que o filme provoca. É uma emoção, inclusive a gente pede quando divulga, leve o lenço, você vai precisar, porque realmente provoca emoções superlativas, porque a gente se enquadra na situação. Orson, nós temos em mãos, né, o último livro que você escreveu, que tem como título Diante da Vida com Chico Xavier. Você poderia nos falar um pouco sobre o que trata este livro, né? Até porque se refere a Chico Xavier, esta criatura tão querida no meio espírita e não só no meio espírita, né? Tão querida em todo o Brasil. Pois é, Chico Xavier é uma personalidade incomparável, né? O seu legado de exemplos, o seu desapego e principalmente a sua humildade foram capazes de tocar o coração humano. E esse livro é o mais recente lançamento, acabou de sair, é uma publicação do Instituto de Difusão Espírita e não é um livro biográfico, porque dezenas de outros autores escreveram sobre a vida do Chico, sobre casos da vida do Chico, que foi motivo de filme, de peça teatral. Chico recebeu menções honrosas, Chico recebeu títulos de cidadania, reconhecimentos em toda parte, justamente pela sua postura cristã. Mas o livro é uma seleção de respostas que o Chico deu em variadas entrevistas durante mais de 50 anos. E essas entrevistas ele respondeu para a imprensa espírita e não espírita. Então são temas variados, nós selecionamos de 10 obras, existem muito mais de 10 obras que falam sobre o Chico. Respostas que o Chico deu. Mas o livro não é uma transcrição de respostas apenas com assuntos e transcreveu a resposta. Nós comentamos as respostas do Chico, linkando essas respostas compactas, trechos bem curtos, com o ensino do Evangelho segundo o Espiritismo, com as questões do Livro dos Espíritos, justamente para destacar este que é um modelo de um homem de bem que nós podemos alcançar. Porque Chico caracteriza-se perfeitamente como um protótipo do homem de bem que a humanidade pode alcançar, justamente pelo seu exemplo. Então o livro visou resgatar essas respostas ao longo das décadas. O próprio título do livro, Diante da Vida com Chico Xavier, porque nesses embates da atualidade moderna que nós estamos enfrentando, diante da vida, todos nós estamos diante desse desafio de viver. O que diria o Chico diante de tantas circunstâncias? Esse foi o objetivo do livro. E por que Chico Xavier? Justamente pela personalidade incomparável desse médium, que influenciou toda a história do movimento espírita e da doutrina espírita no país e no mundo, extrapolando as fronteiras do movimento espírita, né? O seu exemplo de homem de bem, a sua postura cristã, o seu amor ao próximo, a sua fidelidade a Kardec, o seu amor a Jesus, por si só já justificam a gente falar de Chico, porque a imprensa, a história mundial ainda vai reconhecer a importância deste espírito nobre que esteve entre nós para nos exemplificar o amor e a humildade. Por isso o nome Chico Xavier. Exatamente, a bibliografia, né, que ele nos deixou tem subsídios para nos orientar pela vida toda, não é, Orson? Pois é, Ivone, se a gente pensar nas centenas de autores espirituais
que se utilizaram de suas mãos, desde as cartas consoladoras para entes queridos separados pela morte, até as obras científicas trazidas por André Luiz, os romances históricos clássicos de Emmanuel, as obras compactas, toda a obra produzida por Chico Xavier é material para muitos séculos da humanidade, porque falam da vida imortal, resgatam esse sentido de esperança e de amor à vida e de crença, de fé em Deus, consolidada no comportamento que nós devemos perseguir. Né? E fala da nossa vivência, daquilo que nós estamos vivendo, né? Pois é. A condição nossa hoje. Mas eu estou observando aqui que um dos capítulos fala sobre, tem por título, Temas do Cotidiano. Que temas são esses? Pois é, nós começamos o livro, Ivone, com uma circunstância muito especial. Na década de 30, o jornalista Clementino de Alencar, do Globo, quando Chico publicou Parnaso e mexeu com a elite intelectual do país, Clementino de Alencar foi destacado pelo Globo para ir até Pedro Leopoldo, hospedou-se num hotel lá e ficou durante alguns meses acompanhando o cotidiano do Chico. E as respostas, as psicografias, inclusive esse repórter levava os originais psicografados para o hotel, mandava para o Globo, aquele tempo não tinha WhatsApp, mas mandava por telégrafo, e o Globo publicava. Teve um confrade que reuniu selecionou, guardou essas publicações do Globo com ele. E agora, no ano 2000, a editora pediu autorização para o Globo e isto virou o livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, da década de 30. E nós utilizamos a atualidade dos conceitos expedidos por Chico, por Emmanuel, sob assistência de Emmanuel, lá na década de 30, que são referenciais para a atualidade. É impressionante, Ivone, as respostas dadas por Emmanuel naquela década e que se refletem na atualidade de hoje. Existe uma resposta sobre o país, o Brasil, na crise política de 30, cuja orientação de Emmanuel parece cabível perfeitamente para os dias de hoje nos embates políticos que estamos vivendo. E as orientações em geral para a convivência, como os filhos, o cotidiano, porque aí são outras obras que vão se desenvolvendo também, né? Outras obras que vão trazer essa presença consciente, cristã, firme para os desafios da convivência e da atualidade que nós enfrentamos hoje nesse processo gigantesco de aprendizado e evolução. Desta forma, Orson, nós percebemos que nós, os seres humanos, evoluímos muito devagar, né? Quando a gente lê uma resposta dada em 30 e que serve para hoje, e a gente continua com os mesmos equívocos, nós vemos que a tecnologia teve um avanço expressivo sobre todos os aspectos. Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista de maturidade moral, nós ainda estamos deixando a desejar, Ivone. E nós temos que perseguir esta maturidade através do comportamento, através de exemplos como o do Chico e de outros grandes nomes. Se nós pensarmos em Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, mesmo no Papa Francisco, que aí está, nós encontramos padrões de comportamento de criaturas que incorporaram o sentido cristão nas próprias vidas. Então, o programa hoje deixa duas sugestões, né? O filme, que você se referiu, e também o livro Diante da Vida com Chico Xavier, né? Orson, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos os telespectadores que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.